nessa noite. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 17, verso 40. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras. Diga 5 pedras. 5 pedras. 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. Agora vamos lá no verso de número 48. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs sua mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com a sua face em terra. Só que irmãos, nós estamos diante de uma palavra, como todos os textos que tem na Bíblia são poderosos, mas quando se fala de batalha, essa é uma das passagens mais marcantes, porque é algo muito extraordinário. Um gigante filisteu, homem de imensa estatura, fora do normal, um homem de uma estatura anormal à vista dos demais soldados de Israel, desafia o povo de Deus. E é sempre assim. Quando nós somos desafiados, nós sempre somos desafiados à vista humana por algo maior do que nós. Às vezes, na maioria das vezes, quando nós enfrentamos batalhas, elas tendem a ser maiores do que nossa capacidade de guerrear contra elas. Isso é forte. Fala para a pessoa que está do seu lado. Na maioria das vezes, as suas guerras são maiores do que a sua capacidade de enfrentá-las. É sempre assim. As guerras, elas sempre são maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-las. E com Davi não era diferente. Com o povo de Israel não era diferente. Só que os filisteus e esse tal de Golias não sabiam de uma coisa: Deus não depende de capacidade humana. Deus não depende de força humana. Deus não depende de condições humanas. Deus não depende de inteligência humana. O nosso Deus é um Deus que usa armas simples para vencer gigantes. Deus é um Deus que usa armas simples para vencer gigantes. Talvez tenha gente aqui que está enfrentando gigantes. Gigantes na família, gigantes nas finanças, gigantes nas emoções. E o problema é que muita gente acha que precisa de espada. Tem muito crente, presbítero, pastor, obreiros, igreja, que acha que para vencer gigante é necessário espada. Tem muita gente que acha que para vencer determinadas batalhas precisa força, precisa luta, precisa armadura, precisa falar, precisa gritar. Mas hoje Deus mandou dizer uma coisa aqui nessa noite: gigante não cai por força, gigante não cai por inteligência, gigante não cai por tamanho de exército, gigante não cai pela vontade humana, gigante cai pelo braço
tinha espada, armadura, tinha lança, tinha escudo. Davi tinha algo que Golias não tinha. Pergunte para mim, o que Davi tinha, pastor? Davi tinha uma pedra tratada pelo ribeiro. Davi tinha uma pedra tratada pelo ribeiro. Davi tinha uma pedra tratada no ribeiro. Quem é espirituoso entendeu? Davi tinha uma pedra tratada no ribeiro. Você é uma pedra tratada no ribeiro. O Senhor vai levantar a sua vida hoje. O Senhor vai derrubar o gigante que está te afrontando hoje. O Senhor vai derrubar o gigante que se levantou contra a sua vida hoje. É hoje. É hoje. Davi podia muito bem chegar lá, pegar uma espada, mas nem força para carregar a espada ele tinha, quanto mais para derrubar um gigante. Nem força para vestir uma roupa de soldado Davi tinha, nem força para segurar um escudo talvez Davi tivesse. Mas Davi escolheu pedras, e escolheu pedras no lugar certo. Nós precisamos ler os textos, irmãos, e nos atentarmos nos detalhes. Davi escolhe pedras no ribeiro. Pedras no ribeiro quer dizer que são pedras lapidadas pela água. Deixa eu dizer que são pedras lisas. Por quê? Porque passaram por um processo de lapidação. Quem lapidou essas pedras? A água. Quem é a água no suor no meio da igreja? O Espírito Santo. Você não precisa de espada, você precisa ser lapidado pelo Espírito Santo. Você não precisa de escudo, você precisa ser lapidado pelo Espírito Santo. Você precisa ser tratado, você precisa ser confrontado, você precisa ser apertado. Porque à medida que Deus vai te lapidando, você se torna uma arma, não dentro da igreja, mas no inferno. Deus só usa pessoas que foram quebradas, moldadas e tratadas. Deus não usa crente que não foi quebrado. Ele visita o profeta Jeremias nessa casa do oleiro, que lá eu quero contigo falar. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o que é que Jeremias vê? Um vaso. E ele diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é Deus que quebrou o vaso, não é o oleiro que quebrou o vaso, é o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Deus só usa pessoas tratadas. Deus só usa pessoas lapidadas. Aí às vezes o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, Deus começa a quebrar você, Deus começa a moldar você. Aí você acha que está ruim, não está não, irmão. Deus vai começar a te usar. Deus começa a andar como Jesus começa a andar com seus discípulos, e ele começa a corrigir. Jesus trabalha na vida dos discípulos para depois trabalhar através da vida dos discípulos. Quando Jesus ressuscita, ela ainda anda cerca de 3 meses com os discípulos. Mas logo depois que ele sobe assunto aos céus e eles recebem o Espírito Santo, eles começam a ser usados. Deus vai trabalhar em você, para trabalhar através de você. Um crente
E aí ele encontra um coxo. E o coxo pede esmola. Ele diz: eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha unção. Talvez o seu problema hoje não é financeiro, o seu problema é entender que você é um vaso e precisa ser trabalhado. Talvez o seu problema hoje não é uma pessoa que está te afrontando. Talvez o seu problema hoje é você entender que você é uma pedra e precisa ser lapidada. E para ser lapidado você precisa estar onde? Precisa estar no ribeiro. Porque pedra que está fora do ribeiro Deus não trabalha. Pedra que está fora do ribeiro não serve. Mas como que eu vou entrar no ribeiro, pastor? Nós vamos lá no livro do profeta Ezequiel. E aí ele diz: eu vi um homem e ele media 1000 côvados e eu entrei. E as águas davam no tornozelo. Ele media mais 1000 côvados, eu entrei. As águas davam no joelho. Ele media mais 1000 côvados, as águas estavam dando na cintura. Ele mediu mais 1000, as águas estavam dando nos ombros. Ele mediu mais 1000, a água estava tão profunda que eu não conseguia tocar os pés no chão. Essa é a condição para você ser lapidado, entrar. Quando Deus liberta o povo do Egito, ele ordena para que Moisés tocasse com o seu cajado no mar, e o mar se abre. Quando Deus introduziu o povo na terra prometida, Deus chama Josué e fala: quando os sacerdotes pisarem nas águas, elas abrirão. O que isso quer dizer? Para te tirar do Egito, Deus pode usar qualquer coisa. Para te tirar do inferno, Deus usou uma pessoa, Deus usou uma palavra. Mas para introduzir você nas promessas, é necessário que você esteja disposto a pisar nas águas. Para tirar do Egito, Deus, Moisés usa o cajado. Para entrar na terra prometida, eles precisaram pisar nas águas. Tem muita gente que está na igreja, mas não quer pisar na água. Tem muita gente que está na igreja, mas quando o Espírito Santo começa a operar, fica com medo. Tem muita gente que está na igreja, está passando luta, está passando uma prova atrás da outra, mas quando Deus começa a falar, fica com vontade de ir embora, fica olhando para o relógio, fica murmurando por causa do horário. Ah, eu vou falar, irmão. Você precisa entender que antes da vitória pública existe um processo no secreto. Antes de Deus abençoar você, para que todo mundo veja, Ele vai fazer você chorar no secreto. Ele vai te lapidar. Tem guerras que você mesmo vai guerrear, você não vai poder ter ajuda de ninguém. Há uns 15 dias atrás, um pastor amigo meu estava passando uma prova. E eu falei para minha esposa: eu vou ajudar ele, vou fazer isso, isso, isso. Deus falou: não toque onde eu estou tratando. Já pensou, presidente? Eu ia ajudar uma pessoa, Deus mandou parar. Deus falou: eu estou trabalhando na vida dele, não se meta. E às vezes a gente acha que todo mundo tem a obrigação de ajudar a gente. Vai ajudar, amém. Se ajudar, amém. Se não ajudar, amém também, irmão. Você vai se levantar e vai parar de ser crente mimimi. E vai agora, vai chegar na igreja, vai adorar. Vai chegar na igreja, vai abrir a sua boca. Vai chegar lá. É para ele que é para evangelizar eu vou. Para lugar eu vou também. Por quê? Porque eu sou a pedra e eu quero ser lapidada. O ribeiro é lugar de preparação invisível. Davi pega pedras do ribeiro. Davi não pega pedra no campo de batalha, porque as pedras do campo de batalha não servem.
verbo que só quer estar guerreando no céu. Tem crente que só quer estar onde tem demônio. Eu vou expulsar um demônio ali, eu vou. Tem crente que só quer estar onde tem movimento. Não, você tem que estar onde a presença de Deus está. Aí vai ter um profeta ali, eu vou lá. Não, vá orar no seu quarto para Deus falar com você. Fale a sua Bíblia para Deus falar com você. Nós precisamos parar de ser uma igreja que corre atrás de movimento. Nós precisamos correr atrás da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá na igreja eu ensino para os obreiros. Eu falo, aqui nós não vamos conversar com o demônio. O demônio chegou aqui, nós vamos dar uma ordem e ele vai embora. Nós não vamos ficar entrevistando ele, perguntando qual é o nome dele, quem ele é, de onde ele veio. Não, de onde ele veio eu já sei, eu vou mandar ele embora, porque ele não tem que estar no meio do povo. Manifestou o demônio na pessoa, não, vai sair no nome de Jesus. Depois que ele sair, a pessoa vem cá. Vamos ensinar a palavra, porque quem liberta é a palavra. Vamos levar para o culto de ensino, porque o que liberta a igreja, o que liberta as pessoas é a palavra. Não vamos derramar um óleo ungido aqui, não. Óleo ungido é para enfermidade. Para ser liberto é a palavra. Eu estou pecando, faça uma campanha por mim. Faça não, vale a Bíblia. Chegou em mim, pastor, eu quero que o senhor faça uma campanha no meu casal. Eu falei, não, você vai ler a Bíblia e vai aprender a ser um bom esposo. Quando você aprender a ser um bom esposo, Deus vai te dar uma esposa. Quando você aprender a ser homem, Deus vai te dar uma esposa. Precisamos parar com isso, irmão. A gente quer fazer movimento para tudo, não. O que muda a vida do homem é a palavra. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Depois que ele foi embora, os que vão ficar os mesmos. Por quê? Porque não houve uma libertação. O que liberta o homem do pecado é a palavra. Quando eles olham Jesus chegando, eles perguntam para João Batista quem era ele. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a palavra. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo no original do grego quer dizer palavra. Palavra no original do grego quer dizer Jesus. Jesus é a palavra. Não é ela que tira o pecado. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Aí tem gente que não ora, não lê a Bíblia e quer ser liberto. Vai não, irmão. Eu vou fazer um campanha ali com o profeta, não honra nem o pastor, está aqui todo dia ensinando. Porque às vezes nós temos mania de honrar mais os profetas da rua do que quem está aqui lhe dando arroz com feijão, que é o que vai nutrir a sua vida de verdade. Desculpa, cadê o pastor? Desculpa, o pastor, mas não mandou falar, eu vou falar. Mas é Deus que está mandando eu dizer que tem gente aqui que corre atrás de profeta. E eles têm que começar a honrar o pastor da casa, que é quem dá arroz com feijão para eles. Fique de segunda a segunda comendo hambúrguer na rua para você ver. Você vai ter colesterol, você vai ter diabetes, você vai ter um monte de doença. Agora fique só no arroz e feijão para você ver. Você vai ser forte, saudável. Cuscuz, comida de casa. A comida de casa é a melhor que tem. No mês de setembro eu viajei com minha família. Eu fiquei 22 dias fora viajando. Quando a gente estava voltando, eu falei com minha esposa: eu não vejo a hora de chegar em casa e comer da sua comida. Por quê? Porque a comida de casa é a melhor.
é a mais saudável, é a que trata, é a que engorda, é a que dá substância. Aquele cuscuzão do povo. Ah, eu estou preocupado se tem profeta aí fora dando graviada, dando estrogonofe, não. Eu quero é o arroz com feijão da minha casa, porque a casa tem palavra, na casa tem unção, na casa tem responsabilidade de Deus. Responsabilidade, seu pastor tem responsabilidade na sua vida. O profeta não, ele chega, entrega uma palavra e vai embora. Ele não dá nem aí se vai causar efeito na sua vida ou não. Glória a Deus. Esse dia foi um pastor amigo meu, pastor Daniel de Beto, um homem de Deus, prega demais, um homem de Deus, Deus revela. E ele profetizou para uma pessoa lá, pastor, coisas profundas que só a pessoa e Deus e eu sabia. Por quê? Porque antes do pastor Daniel ir lá, eu já tinha profetizado as mesmas coisas para o irmão. Aí quando acabou o culto do irmão, meu pastor, Deus falou comigo demais. Eu falei, toma vergonha na sua cara. Porque há uma semana atrás eu falei tudo que você ouviu hoje e você não deu crédito. Aí Deus esfregou na sua cara hoje para você ter vergonha e ver aqui também tem unção, aqui tem palavra. Honre seu pastor. Crente que não honra pastor vai para o inferno. Como assim, pastor? Você não honra, você não está debaixo de autoridade, irmão. Se você não está debaixo de autoridade, Deus falou o que para ele? O que ligares no céu, na terra será ligado no céu. Você está desligado na terra, como é que você vai ao céu? Não vai. Tem crente que agora manda ser desigrejado. Eu não sou membro de nenhuma igreja, eu sou de Deus, quer me levar, eu vou. Vai para o inferno. É, não dá livre. Se de uma irmã falou, eu sou como a Bíblia diz, como vendo, não sei de onde vem, nem sei para onde vai. Eu falei, então sente, gente. Porque não tem nada a ver o texto que você está falando, lá você está numa igreja ou não está. É, irmão, os crentes de hoje estão uma bagunça. Está uma bagunça, o povo está servindo a Deus de qualquer jeito. O céu não mudou. Deus não mudou. A porta continua sendo estreita. Aí nós achamos que a porta é estreita só quando se fala de veste. Ah, o pastor está pregando aí, está sem terno, sem gravata e acha que eu vou ouvir. Se você não ouviu, o problema é seu, porque a unção que está toda a minha vida, quem Deus foi Deus. Se converta. Não estou gostando, vá embora. Ribeiro é lugar de tratamento. Ribeiro é lugar de silêncio. Ribeiro é o que é um rio bem calmo, bem tranquilo. Por quê? Porque o barulho é mais profundo. Ribeiro é lugar de silêncio, é lugar de tratamento. Ribeiro é aquele lugar onde só você e Deus acessa. A água bate na ponta da pedra assim, aí vai lapidando. São anos. Você não joga uma pedra dentro do rio e amanhã ela está lisa, não. São anos. Existe um processo de santificação. Você está num processo de santificação, irmão. Você vai entrar nesse processo até Jesus voltar. Antes de Deus usar alguém para derrubar gigante, Ele primeiro vai tratar essa pessoa no primeiro da vida. Antes de Deus usar você para derrubar um gigante, Ele vai tratar você. Ele vai modificar você. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que quer palco da batalha, mas não aceita o processo do ribeiro. Porque cantar vitória é muito fácil.
chega no arraial para levar comida para os seus irmãos criticam ele. O que é que você está fazendo aqui, mulher? O que é que você está fazendo aqui? Porque quem é tratado no ribeiro às vezes não é compreendido no meio de quem não é. Quem é tratado no ribeiro, quando fala, fala certo. Quando prega, prega certo. Quando louva, louva certo. Só que às vezes quem não é tratado no ribeiro está no meio do arraial e aí não vai entender. Por quê? Porque não está na mesma dimensão espiritual. Está na carne. Por quê? Porque quem não aceita ser tratado no ribeiro só vive no campo de batalha, só vive brigando. Você vê um crente arregueiro na igreja, pode ver que ele não olha, não lê a Bíblia, não faz nada. Vou contar uma história para vocês. Diz que um pastor de ovelhas estava tendo prejuízo, pastor. Todo dia subiu uma ovelhinha dele. Todo dia ele morria uma ovelha. Todo dia desaparecia uma ovelha. Aí ele, jovem ainda, tinha um pastor de ovelha aposentado. Ele falou: vou lá com o pastor aposentado, que ele tem mais experiência. Ele vai me ajudar. Quando ele chegou lá, ele falou: pastor, olha, até que hora eu tenho? Amém. Pastor, eu vim aqui para o senhor me dar uma ajuda, porque estão desaparecendo ovelhas. Está morrendo, cada dia morre uma ovelha. O pastor falou: senta aí, eu vou te ensinar. Você vai pegar seu cajado, sua vara. Antes de tirar as ovelhas do curral de manhã, você vai abrir a porta e vai ficar na rua. Quando as ovelhas começarem a passar, você vai dar bem no meio da testa delas assim com a vara. Pá! Você vai dar uma pancada. Ele falou: o senhor está doido, o senhor está velho, está cagado. Tá? Eu vou fazer um negócio desse, eu vou perder a ovelha mais ainda. E aí ele voltou. Continuou perdendo a ovelha. Quando foi um dia, ele falou: eu vou fazer o que o pastor mandou, não tem nada a perder mais dele. Aí ele abriu a porta do curral. Aí passou a primeira ovelha. Pá! Aí a ovelhinha baixava a cabeça e saiu quietinho. Passou outra. Pá! Aí a ovelhinha baixou a cabeça e saiu quietinho. Aí veio outra. Pá! Aí a ovelha fez uma surrada e pulou. Quando a ovelha pulou, a capa caiu, era um lobo no meio das ovelhas. Ovelha que é ovelha, quando apanha não reclama, recebe. A palavra hoje foi dura, é lobo, é bode, não é ovelha. Porque ovelha recebe, ovelha se trata, ovelha se cura, ovelha se arrepende. Mas hoje, semana passada eu conversando com o pastor e eu não sei mais o que pregar, porque eu não agrado mais a igreja. Eu falei: pronto, o problema está aí, você está querendo agradar a igreja, tem que agradar a Deus. Eu vim aqui pregar, não foi para a alegria de vocês, não, foi para a glória de Deus. Se não gostarem, me convide mais. É assim que funciona. Então nós precisamos entender que muita gente que é o povo da batalha, mas não aceita o processo do bem. Mas eu estou pregando para uma igreja que está sendo preparada nas águas do Espírito. Eu estou pregando para uma igreja que, antes de Deus colocar diante do gigante traverseiro, está sendo lapidada, está sendo transformada, está sendo modificada, está sendo restaurada pelo poder do Espírito de Deus. Davi usou o que ele já tinha. Ele não quis usar a armadura de Saul. Ele usou o cajado, uma funda e pedras, ferramentas do seu dia a dia, coisa que ele já tinha intimidade. Às vezes a gente quer inventar. Inventa não, faz o que você já tem intimidade. Faz o simples. Davi, o texto diz que ele escolheu pedras lisas.
trabalhadas, porque vai mais longe. A pessoa, quando ela aceita ser tratada, ela alcança, ela vai mais longe no reino. Só que quem é cheio de orgulho, dureza e vaidade é como uma pedra bruta. Não voa na mão de Deus, não vai, não dá certo. Deus não precisa da sua aparência. Deus não vai fazer de acordo com a sua vontade. Deus não vai usar o seu método para fazer na sua vida, porque quem faz é Ele. Moisés tinha um guardado, Davi tinha uma funda, e você tem o quê? É o que você tem que Deus vai usar. Eu não tenho nada, pastor. Tenha sensibilidade que Deus vai fazer. Uns 4 meses atrás, um irmão de nossa igreja tinha uma empresa e passava por uma dificuldade muito grande. E ele falou: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: eu sei. Você vai mergulhar em Deus e Deus vai fazer, não é você. Ele: pastor, mas se olhar para dentro da minha loja, não tem como fazer nada, não tem como acontecer nada, porque não tem mercadoria, não tem dinheiro, não tem nada. Eu falei: aí é que está. Deus não precisa de nada que é seu para fazer na sua vida. Deus não precisa de nada que é seu, não. Deus faz. Em Gênesis capítulo 1, verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus. Deus só disse. Deus não fez, Deus só disse. A Bíblia diz: e disse Deus que haja luz. E disse Deus. Sabe o que está faltando na sua vida? Deus falar. Sabe o que está faltando na sua vida? Deus falar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: o que tinha? Treva. Então o que precisava? De luz. Deus fez? Não, Deus só falou que haja. Deus não estava precisando fazer nada, não. Deus só estava precisando falar contigo. Nem crente que quer que Deus faça, Deus não precisa fazer, Deus fala. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus fala. Que você está precisando, não que Deus faça, mas que Deus fala. E disse Deus que haja luz. A gente quer que Deus faz, mas Deus só precisa falar. O homem procura Deus para curar o servo dele. E aí o que ele disse para Jesus? Basta uma palavra tua, o meu servo se curar. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Ei, não fique esperando métodos. Espere Deus falar. E Deus está falando que vai fazer e vai fazer. Deus vai fazer. É profundo, irmão. A gente fica esperando aparecer um anjo com uma espada. Não, você só precisa esperar a voz de Deus. Você só precisa da voz de Deus. Porque a voz te dá direção, a voz te liberta, a voz te salva, a voz te cura. Depois que o homem peca lá no jardim do Éden, qual foi a primeira coisa que ele viu de Deus? Deus, que pessoa? Não, a voz. A Bíblia diz que a voz de Deus ecoou no jardim procurando Adão.
para ser liberto. Você precisa ouvir a voz de Deus para ser curado. Você precisa ouvir a voz de Deus para as coisas começarem a mudar na sua casa. Ei, eu estou pregando para uma igreja que ouve a voz de Deus, que escuta a voz de Deus. Deus vai falar, Deus vai se mover na sua casa. Creia, creia, creia. O texto diz que Davi mata ele com uma pedra, mas ele pegou cinco armas: fé, oração, palavra, jejum e unção do Espírito Santo. Davi não pega apenas uma, ele pega 5 pedras. Ele tinha fé, estratégia e era preparado. Quando nós vamos estudar a história desse homem chamado Golias, nós vamos ver que ele tinha mais 4 irmãos gigantes. Você não sabia não? Quando nós vamos estudar a história de Golias, a história diz, não está na Bíblia, está na história. E história também se aplica, é contexto certo para você aprender. A história dos filisteus diz que Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Então Davi não pega 5 pedras de propósito. Davi pega 5 pedras porque ele era preparado. Davi não foi pronto para enfrentar só Golias. Davi estava preparado para qualquer gigante que aparecesse. Quem anda com Deus não se prepara para uma batalha só. Quem anda com Deus não se prepara para um dia só. Quem quer cantar não se prepara para cantar um dia só. Quem quer pregar não se prepara para pregar um dia só. Quem quer evangelizar não se prepara para evangelizar um dia só. Quem quer servir a Deus não serve só um dia. Anda preparado, anda armado, anda de prontidão. Davi pensou, é só ele que está ali, mas se eu matar ele e os irmãos dele vinham atrás de mim, eu tenho mais 4 pedras. Aleluia. Porque Davi era esperto, ele sabia que com uma pedra ele levava o gigante. O texto diz que Davi vai em direção ao gigante. O texto diz no versículo 48 que ele correu em direção ao gigante. Ele não correu do gigante, não, ele correu em direção. Quem confia em Deus não foge. Quem confia em Deus não se esconde. Quem confia em Deus, irmão, continua. Quem confia em Deus não desiste, não. Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer para você: não desista. Eu vou parar de pregar. Vai não. Eu vou parar de cantar. Vai não. Eu vou entregar meu carro para o pastor. Não vai. Você não se manda. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Eu não vou mais para a igreja. Vai sim, porque você não se manda. Crente, quando é escolhido, é igual garrafa de querosene, irmão. Não serve para mais nada, só você crente. Pega uma garrafa, coloca querosene nela, depois derrame lá. Você pode lavar do jeito que for, o cheiro de querosene não sai. Por quê? Porque está marcado. Ele impregna. O crente, quando é marcado por Deus, você não serve para mais nada, irmão. Nem para desviar do prédio. Porque você foi marcado. Você foi salado. Eu não vou para a igreja, não. Deus vai me incomodar na sua casa. Eu vou para a caseira, mas não. É a hora de pegar. Ele que ouve, fala, ele que ouve.
vai te usar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós continuamos adorando o Senhor, enquanto estamos com esse louvor.